Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar como usar o et al. Em citações e referências pela norma ABNT. Então, é bem comum você estar olhando um artigo ou um livro e você se depara com essa expressão, né? Então, você tem o nome de um autor seguido do et al. Então, vamos ver o que significa e como a gente pode fazer nos nossos trabalhos. Então, a primeira coisa importante para vocês saberem é que et al. É uma abreviação de uma expressão latina et ali, que significa e outros. Então, quer dizer que aquele que você está lendo, por exemplo, você citou Costa et al. Então, significa Costa e outros, certo? Então, aquele trabalho tem mais autores além de Costa, certo? Então, após esse ao, sempre vai ter um ponto. Por quê? Porque é uma abreviação, né? Então, você está vendo aqui que a expressão é et ali, mas a gente não usa o et ali no trabalho, a gente vai usar o et al. Então, esse depois do L sempre vai ter um ponto e a norma que regulamenta a questão do uso do et al. É a norma 6023 de 2018 da ABNT, que é a norma de referências, certo? E na norma de referências, o et al. Ele é escrito em itálico. Então, são duas observações bem importantes que a gente encontra muitos erros nos trabalhos decorrente disso. Não colocar o et al. Em itálico e após o L não colocar o ponto, certo? Então, são duas observações já para você digitar corretamente o et al. Então, o que é que diz a norma? Quando é que a gente vai usar esse et al.? Nós vamos usar o et al. Quando a gente for citar obras com 4 autores ou mais. Na realidade, a ABNT ela não obriga você a fazer isso, é uma opção que você tem, certo? Então, nos trabalhos que tem 4 autores ou mais, a ABNT ela recomenda que se indique todos os autores. No entanto, é possível também indicar apenas o sobrenome do primeiro autor seguido da expressão et al. Então, é a opção que você tem. Então, nos trabalhos que você tem poucos autores, né? Então, você pode ter um trabalho com 4 autores, com 5. Talvez dê para você citar todo mundo, colocar todo mundo no trabalho, não tem importância. Mas se você tem um trabalho com muitos autores, né? Então, se você for digitar todos os autores, vai pegar muito espaço no seu trabalho, certo? Então, por isso que a ABNT ela dá essa alternativa de você utilizar apenas o primeiro autor e a expressão et al, né? Então, ali está representando que é uma obra que tem 4 autores ou mais, certo? Então, aqui é o trecho da norma. Então, tá no item 8.1.1.2 da norma da ABNT. E aí, ele mostra aqui, né? Então, quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Permite que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Então, veja, é itálico com pontinho, então aquele usou Urani, vírgula, a ponto, et al, pronto, aí bota o resto da referência normal, certo? E no exemplo 2, a norma traz, olha, aqui já é um trabalho com 4 autores, e ele colocando o nome dos 4, certo? Separado por ponto e vírgula, né? O último sobrenome do autor sempre maiúsculo, o primeiro normal, tá certo? Do jeito que tá no documento, você vai colocar, né? A norma também traz isso, certo? Que deve, os primeiros nomes tem que ser do jeito que tá no documento. Então, são opções que você tem, certo? Mas o et al, ele é muito utilizado, né? Periódicos recomendam que use, congresso também, exatamente pela questão do espaço, né? Que vai envolver aí na digitação do seu trabalho, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo, certo? De um artigo. Eu tenho um artigo aqui com 4 autores, certo? Você tá vendo aqui Ribeiro, Faria, Freitas e Ladeira. São 4 autores, um artigo de 2019, certo? Tá aqui o periódico, né? Que esse artigo foi publicado, certo? E eu tô querendo citar esse trabalho aqui dentro do meu texto, no meu trabalho, no meu artigo, meu TCC. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho a opção de citar Ribeiro, Faria, Freitas e Ladeira. Eu posso colocar os 4, né? A norma vai dizer isso. Mas eu tenho a opção também de colocar apenas Ribeiro et al. Na realidade, a norma de citação,
ela não traz nada sobre o uso desse etial, certo? Ela não diz nada sobre isso, né? E por que é que a gente usa na norma da citação? Quando a gente vai aqui na ABNT catálogo, né, que você pesquisa sobre a 6023/2018, que é essa que eu estou mostrando para vocês, a de referência, então ela diz o seguinte: normas necessárias para aplicação da ABNT 6023. Aí ela coloca a 10.520 de 2002. Então aqui existe uma ligação entre a norma de citação, que é essa, com a da de referência. Por isso que do jeito que a gente faz a referência, a gente cita dentro do trabalho. Tá certo? Mas se você for pegar a 10.520, que é a norma mesmo de citação, não vai trazer essa questão do etial, certo? Inclusive agora, quando eu tô gravando esse vídeo, essa norma 10.520, ela tá passando por um processo de revisão, tá certo? Mas até o momento não tem nada que indique essa questão do uso do etial nela. Porém, existe essa ligação entre essa norma com a de referência. Por isso que do jeito que a gente faz a referência, a gente vai fazer aqui dentro da citação, certo? Então aqui, esse artigo que eu mostrei para vocês, que é esse artigo de Ribeiro, eu tenho aqui essa opção de fazer dessa forma. Então, para Ribeiro et al., ponto, né? Abre o parênteses, 2019, os parques tecnológicos. Então, estou fazendo aqui uma citação indireta, certo? Eu posso não colocar para o de acordo, segundo, posso já ir direto com os autores. Então, eu coloco Ribeiro et al., 2019, comentam. Aí, isso aqui você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque muitas pessoas, quando vão fazer, colocam Ribeiro, pelo fato de ter colocado só o nome de um autor, aí coloca comenta, certo? Não pode ser comenta, porque aqui são 4 autores. Então, você tem que atentar para quando você usar o et al., se imediatamente vier o verbo após aqui o ano, ele sempre tem que estar no plural, certo? Porque aqui você tem no caso, mais de 3 autores, né? Então, no exemplo que a gente tá vendo, eu tenho 4. Ou então, você pode também, tem a opção de não chamar esse autor na sentença. Os parques tecnológicos se espalharam pelo mundo. Ribeiro et al., ponto, vírgula, 2019. Certo? Então, não chamei, mas eu coloquei aqui ele no final, isolado entre parênteses. Então, você pode fazer isso. Perceba que o et al. sempre vai ficar minúsculo, né? Não existe essa opção desse et al. Ficar maiúsculo, né? Nem aqui fora de parênteses, nem dentro de parênteses. Isso não vai acontecer, certo? E a digitação da forma correta. Eu poderia estar usando aqui, no caso que nós vimos, tá usando todos os autores, Poderia estar usando Ribeiro, ponto e vírgula, Faria, ponto e vírgula, Freitas, ponto e vírgula, Ladeira. Não tinha problema, certo? Aqui, colocando diretamente aqui, entre parênteses, o nome de todos os autores separados por ponto e vírgula. Vocês viram que a norma, ela deixou você livre. Você podia colocar o nome de todo mundo, certo? Ou você poderia colocar o primeiro seguido do et al. Nas listas de referência, então, você pode colocar todos também. Então, tá esse formato aqui de baixo. Olha, perceba que eu coloquei Ribeiro, coloquei o nome que é a primeira autora, Faria, Freitas, Ladeira, né? E o restante normal, certo? O título do artigo, o nome da revista, né? A revista, o nome da revista, sempre negrito ou itálico, né? A cidade, volume, número, página e o período da revista aqui, certo? Por último. Então, eu tenho essa opção de colocar todos e tenho a opção de colocar o et al. Então, Ribeiro, vírgula, Juliana de Almeida et al., certo? Então, é um padrão aqui que você vai definir para o seu trabalho. Se você coloca todos na referência ou se você vai ficar colocando apenas o primeiro realmente seguido do et al. Na citação, você pode citar com o et al., certo? E na lista de referência você pode colocar todos, né? Inclusive, alguns periódicos e congressos, eles pedem isso, que ao citar dentro do texto, você use o et al. Para trabalhos com 4 autores ou mais, mas ele pede que na lista de referências você coloque todos, certo? Então, isso aqui você pode fazer, né? Agora, não é interessante você ficar na lista, uns você coloca todos, outros você coloca et al. Então, você pode padronizar aqui
a sua lista, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e até a próxima.